Beleza, aqui formulário de hoje, primeira parte do formulário. Perguntei de novo aqui sobre music genres, que eu queria saber agora com os gráficos para eu saber aqui os preferidos de vocês. Vocês podem escrever também, que vai dar para me olhar direitinho. Mas é pura curiosidade mesmo e sei lá, às vezes eu coloco aí uma atividade com música para vocês. Quem sabe? Coloquei aqui também isso daqui porque eu quero que vocês pratiquem mesmo. Vocês estão em casa, mas tentem pronunciar as palavras aqui. A atividade de hoje tem até a forma de pronunciar algumas palavras, mas realmente a gente aprende em qualquer língua, a gente aprende mais ouvindo e falando. Não adianta você tentar ficar lendo, não adianta você ficar tentando só escrever. Você precisa muito falar. Quando você fala, é como se o negócio se tornasse real. Então falem as palavras, pratiquem. Eu coloquei aqui as 20 palavras mais usadas no inglês, que é muito interessante, que acho que eu vou tentar passar de 20 em 20 para vocês toda a atividade, porque tem um dado que diz que as 100 palavras mais faladas em inglês, que é muita pouca coisa. 100 palavras são metade de qualquer texto já escrito no inglês. Então, se você sabe essas 100, você já consegue ler metade de qualquer texto. E com 1000 palavras, que na verdade nem é muita coisa, com 1000 palavras você já consegue se comunicar normalmente, se comunicar bem numa língua, se você sabe essas 1000 palavras mais faladas da língua, que são as palavras do dia a dia que você conversa e as que a gente mais usa. E dizem que qualquer nativo de qualquer língua, a gente, por exemplo, que fala português brasileiro, a gente sabe em média 20.000 palavras, que parece muito, né? Mas nem é tanto assim. E a gente usa, esqueci agora, mas a gente usa de verdade assim umas 5.000. Então 1000 palavras é pouca coisa. Então, bora lá, as 20 palavras mais faladas no inglês são the, você já conhece, né? Que tem o TH, esse TH do the que vibra, que eu até coloquei aqui, que é com a língua atrás dos dentes, que você já sabe, né? O the book is on the table, the boy. O of, ele se escreve OF, mas realmente tem som de V, a gente fala of, son of a. O to, você já vem muito, and, tranquilo, muito fácil, in. Isso é interessante que o i no inglês você já sabe, né? Claro que o i no inglês ele não tem o som de i que a gente conhece, ele tem o som tipo de e. Então é uma dificuldade muito grande dos brasileiros. Eu mesmo às vezes erro a pronúncia desse e, que é tipo um n. Então a gente não fala in, a gente fala in. Is, a gente não fala is, é is. The boy is, e o it. Número 9, you, você já sabe, muito fácil, né? That, aquele, aquela, that, mesmo o TH do the, número 1. Número 11, he. Você já sabe também, né, que o H no inglês ele tem esse som de R que a gente conhece. Número 12, was. Número 13, for. 14, on. 15, or. I like it, or. 16, with. Dessa vez o TH ele tem um som voiceless, né, que a gente fala, é um som que não vibra. Então, a gente tem aqui o the, that, e o 16 aqui, with. Mesma coisa, a língua lá atrás, só que dessa vez não vibra, é só assoprar. With me, let's go. 17, as. 18, I. 19, 19, his. And 20, he. Oh, they. Mesma coisa, a língua lá atrás e assopra, né? The. Tem aqui as dicas da pronúncia. Eu falo aqui do R, né? Que é o R caipira no inglês. O R sozinho aqui na pronúncia a gente fala igual a gente fala or. É o R retroflexo, que é o R com a língua lá atrás. Peço aqui para vocês colocarem tantos de palavras que vocês já conhecem. E eu falo que eu acabei de falar, né? Que com 1000 palavras é pouca coisa. Eu falo aqui, né? 3 palavras por dia. Com quanto tempo você aprende as 1000 palavras? Faça umas contas aí, sobe 1, vai 2, supletivo. E aqui tem uma partezinha de revisão de novo, para vocês escreverem em inglês, vocês marcarem aqui, escreverem essa daqui em inglês, que tem que estar certinho, do jeito que eu pedi ali para dar certo, 10 pontos para vocês. Escrever você gosta de pizza, forma de pergunta, hein? Lembrei, eu coloquei aqui, forma de pergunta. Opa, resposta, acho que eu dei spoiler. Vou ter que apagar o spoiler. E bora lá, oitavos anos. Parte importante de vocês esse bimestre é o Present Continuous. Eu acho que vocês já estudaram, talvez ano passado, essa matéria que é o Present Continuous, fazendo as coisas, né?
Exemplo, The Guys Dancing. Não aparece o GIF aqui pra mim, mas deve aparecer pra vocês. The two Pokémons are competing. Spidey is dying. Então vocês vão ver aqui que é o ING, né? Que vocês veem bastante. A gente usa muito no inglês, qualquer língua, fazendo as coisas, indo, ando. No português a gente usa o indo, ando, endo. Tem as três formas e no inglês só tem uma, que é o ING. Então fazendo é doing, jogando é playing e sorrindo é smiling. Então os três são com ING, mas no português a gente tem três formas. E tem aqui a explicação bonitinha, que é a ordem, né, que a gente vai usar, que é sempre o sujeito, por exemplo aqui o I, o verbo to be, que aqui é o am, e o verbo com ing, que tem o write e writing. Write seria escrever e writing com ing é escrevendo, fazer alguma coisa. Vocês perceberam aí também, ó, dica de pronúncia, a gente não fala o G, a gente fala writing, morre no N ali, writing, breathing, playing. A gente não fala playing ou breathing, porque dá muito trabalho. O inglês é uma língua muito velha e preguiçosa. Quanto mais velha, mais preguiçosa a língua fica e dá muito trabalho falar writing. Fica muito feio também. Então a gente fala writing, a gente não fala o G no final. Bora lá, as perguntas não, sorry. Na explicação aqui tem a parte de algumas regras. O mais importante delas é que quando termina com o verbo, a gente não coloca dancing, a gente tira o e e bota o ing, então fica dancing. Por exemplo, aqui o write que eu falei agora, a gente não deixa o e, a gente tira para falar writing, para não falar writing, fica muito estranho. Make, a gente não fala making, a gente fala making, com ing. Regra importante aqui é do consoante, vogal, consoante, regra do CVC. Vocês estudam, aparece em outras partes do inglês e aparece aqui também. Por exemplo, o verbo run tem uma consoante R, uma vogal U e uma consoante N. Então, CVC, né? A gente vai dobrar a última consoante para ficar running, porque tem uma particularidade no inglês que, às vezes, se você tem uma consoante no meio de duas vogais, por exemplo, aqui ia ter o U e aqui tem o N, aqui tem o I e aqui tem outro I, a consoante muda. Então, por exemplo, o I às vezes ele tem som de I, né? Igual eu falo I, e aqui tem som de I, swim. Às vezes ele vai mudar o som dele. Então, para não acontecer isso, a gente dobra a consoante. E, claro, se não se encaixa em nenhuma dessas duas regras, é só colocar ing. Então fica playing, sleep, sleeping, eat, eating, do, doing. Beleza? Fácil, tranquilo. Aqui eu explico o que eu acabei de falar. Um exemplo do Batman, depois de ler tudo isso, depois de saber tudo isso, vocês vão marcar aqui a correta. Quem errar, a gente vai mandar reprovar automaticamente, voltar pro... Mentira. Present continuous, aí tem a parte das perguntas, né? Eu coloco alguns vocabulários aqui e vocês vão estar em casa repetindo comigo. Primeira palavra, to happen, acontecer, né? Enjoy, apreciar, I enjoy. To work, trabalhar. To like, gostar, vocês já conhecem, a gente conhece o teatro. To invite, visitar ou convidar. Acho que vocês conhecem também essa palavra muito, invite, visit. Bem parecida com português. Kiss, vocês devem conhecer. Look, olhar, a gente usa muito. Look, muito útil. Explain, bela palavra. Aqui tem mais alguns exercícios, vocês vão acertar todos. Mais um aqui do verbo to be, que aliás a gente usa aqui, né? É importante vocês saberem o verbo to be, porque a gente está falando de uma coisa que, presente contínuo, uma coisa que eu estou fazendo, ela está indo, eles estão correndo, então vocês têm que usar o verbo to be certo para formar a frase. Deve ser a parte mais difícil da frase, né? Lembrar do verbo to be de acordo com o contexto. O resto é bem tranquilo. E forma interrogativa, né? Igual vocês lembram lá do presente simples, que a gente usa o do, aqui a gente vai usar o verbo to be para fazer essas perguntas. Então, em vez de falar, do you like? A gente vai perguntar, are you? Am I? Is he? O verbo to be vem no começo. Toda pergunta no inglês você já sabe, né? Toda pergunta no inglês é invertida. Então, o auxiliar aí vai ser o verbo to be no começo. Marquem aí bonitinho, tem 3 corretas, marquem as 3 corretas. E tem algumas explicações a mais, né, do que eu acabei de falar. Leiam bonitinho, qualquer coisa vocês vão colocar lá no final. E
No mais, é isso aí. Qualquer coisa, botem as dúvidas e sugestões pra mim ler no final. E até a próxima.